Graças e paz a todos aqueles que nos acompanham através da página do Facebook de nossa igreja. Estamos passando por momentos de grande dificuldade devido a essa pandemia mundial que nos impede de nos reunirmos na nossa igreja, na nossa comunidade de fé, onde hoje, nesse horário, novamente estaremos reunidos como o povo de Deus para expressarmos a nossa adoração àquele que é, que era, que há de vir, ao Senhor Todo-Poderoso. Mas, embora não possamos estar reunidos como corpo, ausente no corpo, presente no Espírito. Estamos aqui usando esse meio de comunicação para expressarmos a nossa adoração a Deus, uma palavra de ânimo e de conforto para a nossa vida. Eu convido você que abra a palavra de Deus no livro do profeta Abacuque, capítulo é o de número 3, versículo de número 17 ao 19. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 17 ao 19. Diz assim a palavra de Deus: Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os da corça, e me fará andar sobre as minhas alturas. Quando nós olhamos para esse texto da palavra de Deus, o livro do profeta Abacuque, Abacuque está vivendo um momento de grande dificuldades na sua vida e na vida do povo da sua comunidade, ou seja, o povo de Judá. Abacuque via dia a dia e se angustiava, como também Abacuque é contemporâneo do profeta Jeremias, e se angustiava de ver o povo se distanciando de Deus, abandonando a lei do Senhor e indo após outros deuses, após a grande reforma promovida pelo rei Josias, em que houve um grande avivamento em Judá, em Jerusalém, a volta à palavra de Deus, o estabelecimento do culto. Logo, o povo se esqueceu de Deus e começou a se envolver novamente com Baal, Astarote, cultos pagãos que estimulavam a imoralidade e a injustiça. E Abacuque, profeta de Deus, dia após dia, ele via o povo se destruindo e ficava indignado com tamanha situação, com tamanho distanciamento que ele via o povo longe de Deus. E é nesse contexto que, movido pelo Espírito Santo, ele escreve este livro, que é um livro pequeno, de apenas 3 capítulos. Se a gente olhar o capítulo 1, é uma indagação. Abacuque faz uma pergunta para Deus: até quando o Senhor tolera a injustiça no meio do seu povo?
E, consequentemente, ele fica assustado quando Deus responde que ia usar os caldeus, um povo ainda mais ímpio aos olhos de Abacuque, como instrumento de juízo contra a iniquidade do povo. E Abacuque fica assustado com isso. Como que pode Deus usar um povo ainda pior do que o povo de Judá para trazer juízo? Mas Deus mostra para ele que também, no capítulo 2, Deus preservaria aqueles que fossem fiéis e puniria também a perversidade dos caldeus. Que eles também não ficariam impunes, que eles, naquela situação, eles seriam apenas um instrumento para que Deus punisse a injustiça do povo de Judá. Mas, quando nós chegamos ao capítulo 3, Abacuque faz uma oração a Deus, lembra dos feitos poderosos de Deus e a nação de Judá, e nós chegamos a esse texto que é bastante conhecido, que eu fiz a leitura introdutória, e farei novamente agora, só que na linguagem, na nova tradução da linguagem de hoje, que esse texto ele fica bastante claro, e eu gostaria de partilhar com todos vocês, quando a palavra diz assim: ainda que as figueiras não produzem frutos, e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitona, e nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelha nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim, eu darei graças ao Senhor e louvarei o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força, Ele torna o meu andar firme, como o de uma corça, e me leva para as montanhas, onde estarei seguro. Então, em meio àquela catástrofe e juízo vindo da parte de Deus, uma guerra iminente, em que nada sobrou, toda a subsistência, toda a economia foi destruída e não restaria mais nada. Mas o profeta toma uma decisão muito importante na vida dele, que era confiar em Deus, ter Deus como fonte da sua força. E nós também estamos vivendo nos nossos dias um contexto de guerra. Muitos estão preocupados porque não conseguem mais trabalhar, os profissionais liberais perderam tudo, não tem como produzir. O que eu vou fazer? Como eu vou pagar as minhas contas? Será que essa doença que está espalhando, que está tomando conta do mundo, vai chegar também na minha casa? Vai pegar os meus filhos amados, os meus pais? Quantas preocupações estão passando por nossa mente, por nossa cabeça? Quantos estão se desesperando ao olhar pelo quadro que envolveu o mundo? Quantas situações têm acontecido e têm gerado pânico? As notícias se espalham o tempo todo. As notícias avançam e geram medo, geram pânico. Mas assim como foi nos dias do profeta Abacuque, não é momento de nós nos desesperarmos, mas é momento de nós olharmos para Deus e termos Deus como fonte da nossa força. Me faz lembrar o salmista, no Salmo de 121, quando ele expressa: elevo os meus olhos para o monte,
de onde me virá o socorro? O meu socorro vem de Deus, que fez os céus e a terra. O Deus que nós servimos, Ele é um Deus que cuida dos seus. É um Deus que zela pela nossa vida. É um Deus que está presente na hora da angústia. Jeremias diz: quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. O salmista, no Salmo 23, expressa que o Senhor estaria conosco até mesmo no vale da sombra e da morte. No Salmo 91 ele diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Assim como nos dias de Abacuque, vivemos dias trabalhosos, tempos de dificuldade, e como todas as coisas cooperam para o bem, é tempo de nós, como igreja de Deus, embora não possamos estar reunidos lá no templo, mas de estarmos reunidos com a nossa família, de estarmos reunidos em nossa casa, de estarmos tirando períodos de busca, de oração, e de estarmos preparados, confiando em Deus. Porque é nos momentos de aflição que nós somos muitas das vezes estimulados a buscar ainda mais. Como o Tiago diz, está alguém alegre, cante louvores, mas está alguém triste, ore. Então é tempo de orar, é tempo de clamar, é tempo de jejuar, é tempo de buscarmos forças em Deus e confiar naquele que é, que era, que há de vir, o Senhor Todo-Poderoso. Mas a mensagem de Deus aqui, nesse intervalo, no capítulo 3, no versículo 17 ao 19, é a seguinte: quando o Senhor Deus é a nossa força, nós não precisamos nos desesperar. Amém? Versículo 19, a parte A, ele diz assim: Jeová, o Senhor, é a minha força. O Abacuque, ele faz uma expressão de mostrando que Deus é a sua força. E eu pergunto para você nessa noite, para você que está me ouvindo: Deus realmente é a sua força? Deus é o seu sustentador? A sua força está em Deus? Porque isto faz uma diferença enorme, principalmente nos dias da adversidade. Nós veremos que quando Deus é a nossa força, nós não nos desesperamos no dia da adversidade. Primeira característica de alguém que realmente tem Deus como sua força é que ele não se desespera no meio da adversidade. Isso aconteceu com Abacuque e vale para a nossa vida. Por isso que ele vai dizer: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja mais vaca. Ou seja, toda a economia foi devastada, não sobrou nada. Toda a agricultura, toda a pecuária, toda a subsistência foi destruída. E quantos de nós também estão pensando: como será que nós vamos pagar as nossas contas o mês que vem? Da onde nós vamos tirar a provisão? O que será que vai acontecer? Quanto tempo vai durar esta pandemia que nos privou de tantas coisas? Estamos preocupados, o governo preocupado, as autoridades preocupadas, todos com medo de um inimigo invisível, que muitas das vezes rouba a nossa paz, tem roubado o sono de muita gente. Mas ainda que nós vivemos esta realidade, enquanto estivermos na terra, estamos sujeitos a isso. Nós temos que realmente
enxergar como Abacuque enxergou. E o que fez o coração de Abacuque se animar, o que deu força para ele no dia da adversidade, foi, ao invés de olhar para o problema, Abacuque olhou para Deus. E eu convido você, nesse momento de angústia, de preocupação, que tanto tem cirandado na nossa vida, que você passe a olhar para Deus. Porque quando nós olhamos para as adversidades, para as manchetes, para as dificuldades, para os problemas, vem a depressão, vem a ansiedade, vem a angústia, vem a preocupação, vem a tristeza, um marasmo e tantas coisas para roubar a nossa paz e perturbar a nossa vida. Mas eu convido você a olhar como olhou o profeta Abacuque. Olhou para Deus e viu que Deus era a fonte da sua força. E quando nós contemplamos Deus como fonte da nossa força, conforme ele expressa aqui no versículo 18, quando ele diz aqui: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. A palavra salvação quer dizer livramento. Abacuque tinha em mente todas as vitórias que Deus já havia dado para o seu povo, desde a libertação do Egito, o cuidado de Deus sobre a nação. E eu quero dizer para você que Deus cuida da nossa vida, amém? Eu quero dizer para você que Deus é o que dá livramento. Quantas situações angustiantes nós vivemos? Quantas das vezes nós ficamos com o faraó atrás e com o mar na frente? Quantas situações que nós falamos, e agora? O que eu vou fazer? Mas eu quero dizer para você que se Deus é a fonte da sua força, você não vai ficar prostrado, não vai ficar caído, não vai ficar desanimado, mas você, a exemplo de Abacuque, vai dizer comigo: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Amém? Alegre-se em Deus, confie em Deus, entenda que Deus cuida dos seus, entenda que Deus permite que o seu povo muitas das vezes atravesse os desertos da vida, mas o Senhor, Ele é a nuvem que te protege do sol escaldante, Ele é a coluna de fogo que te aquece. É o que dá o pão, é o que dá a água, é o que faz com que suas vestes não se desgastem, que os seus pés não enchem. É Deus quem cuida da nossa vida, é Deus que nos dá vitória dos inimigos que se levantam. E esse mesmo Deus que cuida do seu povo, que cuida da nossa vida, quando nós temos força, quando Ele é a fonte da nossa força, nós não nos desesperamos, mas nós descansamos nele. Amém? Um segundo ponto que eu observo aqui no versículo 19. Versículo 19 diz assim: Jeová, o Senhor, é a minha força, e farás os meus pés como da serva, se algumas traduções está como a corça, e me fará andar sobre as minhas alturas. A segunda verdade é quando Deus é a fonte da nossa força, nós passamos por cima dos obstáculos, das adversidades que se levantam contra a nossa vida. Tem um hino antigo que diz: pois não há barreiras para aqueles que realmente confiam em Deus. Quando Deus é a fonte da nossa força, Ele torna os nossos pés firmes como os pés de uma corça. Corça ou serva é um antílope pequenininho, um animal que muitas das vezes atravessa longas jornadas no deserto, que enfrenta montanhas, dificuldades,
e às vezes está com todas as suas forças já desgastadas, mas ele tem um olfato muito aguçado, que quando ele sente a presença de água, ele começa a fazer um barulho e começa a caminhar em alta velocidade em direção às águas. Por isso que o salmista, lá no Salmo 42, ele diz assim: como a corça anseia pelas correntes das águas, a nossa alma tem anseia por Deus. Então, quando Deus é a fonte da nossa força, assim como a água é a fonte de vida para a corça, a força para ela, Deus é a fonte da nossa força. A nossa alma anseia pelo Deus vivo. E quando nós caminhamos em direção a Deus, ainda que as forças se esvaem pelas adversidades, em Deus, esse Deus é o Deus que renova, que revigora as nossas forças, é um Deus que nos levanta, é um Deus que firma os nossos pés como o pé de uma corça, que caminha no deserto, que sobe as montanhas e que vai em direção àquilo que ela tanto precisa, e nós vamos também em direção a Deus, porque Ele é a fonte da nossa força, Ele é a fonte da nossa vida. Eu gostaria de ler o Salmo de número 18, versículo 32 e 33. Livro dos Salmos, Salmos 18, versículo 32. Perdão, versículo 31 e 32 diz assim: porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como os das corças e põe-me às minhas alturas. Amém? Então Deus é o meu rochedo. Deus é o que me cinge de força. Deus é que me faz caminhar e transpassar por cima dos obstáculos que se levantam contra a minha vida. Porque Deus é a fonte de toda a minha força. Então a primeira verdade é que se Deus é a minha força, eu não me desespero. A segunda é que Deus fortalece os meus pés para eu poder passar por cima de qualquer obstáculo que se levanta contra a minha vida. E a terceira está aqui no versículo 19, no finalzinho do versículo, quando ele diz assim: e me fará andar sobre as minhas alturas. Na linguagem de hoje diz assim: me leva para as montanhas onde estou seguro. Amém? Então Deus é o que nos leva para um lugar seguro. Deus é a fonte de toda a proteção. Deus é o que nos guarda. Ele guarda a nossa vida. Voltando ao Salmo 121, desde a entrada até a saída. No Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Vale a pena nós nos refugiarmos no esconderijo do Altíssimo, pois em Deus nós estamos seguros. Ele é o nosso protetor. Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temerei. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se lancem em meio ao mar, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalado. Quando Deus é a força da nossa vida, essa é a mensagem para essa noite. Nós não nos desesperamos. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que não haja mais mantimento, o gado já não esteja mais no curral,
Todavia, mesmo assim, eu darei graças ao Senhor e louvarei o meu Salvador. Repita comigo. Todavia, eu darei graças ao Senhor e louvarei o meu Salvador. Quando Deus é força da nossa vida, nós vencemos todos os obstáculos, porque Ele torna os nossos pés firmes como de uma corça. E nós corremos em direção a Deus, que é a força da nossa subsistência. Quando Deus é a força da nossa vida, nós estamos seguros, porque Ele nos direciona para os mais altos montes. Ele nos direciona para um lugar seguro. E a nossa segurança está em nós nos refugiarmos no esconderijo do Altíssimo e em descansarmos na sombra do Todo-Poderoso. Que Deus abençoe as nossas vidas e que o nome do Senhor seja sempre exaltado. Nós louvaremos ao nome do Senhor.
nós estamos distantes um do outro, mas o mesmo Deus que está presente aqui comigo e com a minha família, também está presente aí na sua casa. E se você quer ter Deus como fonte na sua vida, a primeira decisão que nós precisamos tomar é entregar a nossa vida a Cristo, pois Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Talvez você ainda não tenha Jesus como seu Senhor. Por isso, tanta desesperança, tanto medo, tanta angústia. Mas hoje é um dia importante para você. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e no mais tudo ele fará. Reconheça Jesus como Senhor na sua vida. Deixe ele fazer morada no seu coração. Largue as amarrias do pecado. Entregue a sua vida àquele que pode te salvar. E para você, crente, muitas das vezes não entendemos as circunstâncias e temos uma tendência terrível de olhar para as adversidades. E quando olhamos para as adversidades, para o barulho do vento, para o agito do mar, ficamos apavorados, desesperados, com medo. Mas saiba que Deus é contigo. Olhe para o Senhor, confie no Senhor, continue dando glórias e louvores ao nome do Senhor, mesmo que você não compreenda. Entenda que Ele vai fazer os seus pés firmes como de uma corça. Entenda que Ele vai fazer por você, Ele vai levar você aos lugares altos, Ele vai proteger a sua vida, proteger a sua casa. Descanse no Senhor, confie no Senhor, espere tão somente no Senhor. Amém? Vou fazer uma oração de agradecimento pelo culto nesta noite. Senhor nosso Deus e Pai, aquele que ouviu esta mensagem, que foi tocado pelo Teu Espírito Santo, e entregou a vida, Senhor, a Ti. Perdoa, Senhor, o seu passado, revigora, gera uma nova vida, Senhor, para que possa ter uma vida de esperança e que o Senhor passe a ser fonte, Senhor, de força, de ânimo nesse coração desesperado. Também para os Teus servos e servas que muitas das vezes se enfraquecem, ó Pai, porque olham para as adversidades. Quantas dúvidas surgem, Senhor, no coração do enfraquecido, mas ajude-nos a olharmos para o Senhor e a confiarmos em Ti. Porque quando o Senhor é a força da nossa vida, nós não nos desesperamos. Nós não paramos diante do obstáculo. E o Senhor nos leva a um lugar seguro. Que Deus abençoe grandemente a nossa vida. E te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Voltaremos a fazer uma nova transmissão na quinta-feira, estudo bíblico. Fiquem na paz. E que o grande amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos que alcançaram essa mensagem. Em nome de Jesus Cristo. Amém.